Senhoras e Velociraptores, hoje eu vou levar você para conhecer o Museu de História Natural e Ciência de Lisboa. Coloca sua máscara e vem comigo. Então, galera, normalmente a entrada é feita exatamente por aqui, né, pela entrada principal. Só que, no entanto, com toda essa questão da pandemia e das medidas de segurança, a gente teve que fazer a entrada pela lateral. Então, bora ver os dinossauros. Mesmo tendo que entrar pela porta lateral, eu decidi que eu ia começar o vídeo pelo hall central, para que você tivesse essa experiência de ver toda essa arquitetura tão grande, todos esses detalhes que você obtém entrando pela entrada principal. Eu queria que você tivesse logo de cara. Essa entrada ela se chama o átrio do museu, e esse nome contrasta muito com toda essa arquitetura tão bonita que o prédio tem. Bom, a primeira exposição que eu vi no museu foi uma exposição dedicada à geologia. Ela tinha vários minerais e explicava como os compostos químicos são capazes de gerar cristais, pedras. Eu achei bem interessante porque eu aprendi algumas coisas que eu ainda não sabia. Aprendi que, por exemplo, esse geodo de ametista é feito de óxido de silício e pode levar centenas de anos para ficar desse tamanho. E aí a coisa começou a ficar mais interessante, porque subindo as escadas eu já dei logo de cara com uma ave do terror. Essa é uma Dinornis, ou conhecida popularmente como moa gigante, e antes acreditava-se que elas viviam apenas na Nova Zelândia. Mas em 2019 foram descobertos alguns fósseis aqui na Europa, mais precisamente na caverna de Táurida, próximo do Mar Negro. E estima-se que elas podiam medir de 2,5 a 3,5 metros de altura. E chegavam a pesar de 250 quilos até meia tonelada. E vale ressaltar que um dos motivos para a extinção dessa grande ave foi a ação do homem primitivo. Logo em seguida, a gente entrou numa exposição sobre a fauna portuguesa. Essa exposição mostrava o ecossistema de Portugal e os animais que ainda vivem em algumas das reservas naturais que aqui existem. Boa parte desses animais são, na verdade, aves marinhas, como albatroz, garças, gaivotas e várias outras espécies. Saindo da exposição, mais aves empalhadas, aqui um papagaio do mar e um colhereiro. Um caranguejo ferradura preservado em formol. Aqui alguns cefalópodes. E junto haviam alguns fósseis também. Tinha um amonite, um peixe pré-histórico. Aqui embaixo são conchas e impressões na rocha. Ali é um musgo preservado na rocha. Do lado é o fóssil de um réptil pequeno, quadrúpede. Aqui alguns gravetos, podia ser algum tipo de ninho. Esse é um fóssil de um batóide. Lá em cima não dá para ver bem, mas é uma pegada de terópode. Aqui embaixo é um crânio crocodiliano fossilizado do período Eocênico. E ali em cima é um fóssil de Microraptor. E foi aí que eu vi lá em cima um crânio de Allosaurus fragilis. E aí eu comecei a ficar empolgado, porque eu pensei, a próxima exposição já deve ser a de dinossauros. Mas que nada, era outra exposição sobre a fauna marinha. Essa exposição tinha muita réplica de animal marinho, tipo golfinho, pequenas baleias, alguns tipos de peixes, tubarões. Nessa parte do corredor já são somente esqueletos, mas são esqueletos de animais do mundo moderno. Não há nada pré-histórico.
Também tinha essa parte mais reservada, que era um antigo laboratório de química, onde eram ministradas aulas. A gente passou por algumas outras exposições sobre medicina, roupas antigas, e a gente desceu e acabou voltando para o hall central. E foi onde eu fiquei me perguntando, aonde que estão os dinossauros? Foi então que eu vi um fóssil de amonite gigantesco. Eu encontrei isso! Eu estava cara a cara com o crânio do lagarto gigante do sul, o Giganotosaurus. Ele foi descoberto em Candeleros, na região da Patagônia, na Argentina, em julho de 1993. Só esse crânio aí mede cerca de 2 metros. O Giganotosaurus faz parte da família dos Carcharodontosaurus, assim como o Mapusaurus, o Tiranotitan e o próprio Carcharodontosaurus. Como não tinha ninguém no museu, como vocês podem ver, eu aproveitei para tirar a máscara e bater algumas fotinhos. E realmente eu tinha achado o caminho para o mundo dos dinossauros. Já na entrada da exposição eu dei de cara com um fóssil de Allosaurus fragilis. E eu fiquei muito feliz porque dos carnívoros ele é o que eu gosto mais. O Allosaurus é um dino português também. Os ossos dele foram encontrados numa aldeia de Andrés, perto de Pombal, em 1988. O curioso é que quem encontrou foi um agricultor. Foi durante as obras de seu armazém que José de Amorim encontrou alguns ossos negros, que pareciam não ser simples pedras ou ossos comuns, e então contatou o Museu de História Natural e Ciência. Aqui ao pé dele tem uma miniatura muito linda e muito bem feita. É pena que não deixaram o nome do artista, né, do escultor, porque realmente está muito bonita essa miniatura. Antes pensava-se que o alossauro era uma espécie apenas dos Estados Unidos, e a sua descoberta em Portugal mostra que na altura poderia ter havido uma passagem de dinossauros entre o território que corresponde à América do Norte e a Portugal. Nessa exposição também explicava sobre os sítios arqueológicos de Portugal e haviam algumas ferramentas, materiais e utensílios que os paleontólogos usam nos sítios de escavação. Estes são os ossos originais que foram encontrados na região de Andrés. São partes da costela e da coluna. Esses também são ossos originais, são ossos da pata. Estes ossos também são originais, são ossos da pelvis, a tíbia, o pubis e os metatarsos, que formam a pata. E mais esqueletos. Esse primeiro é um Herrerasauro. Esse vocês conhecem bem, vamos ver se vocês se lembram. Esse é um Ceratossauro. Nessa placa é um fóssil de Archaeopteryx. E nessa outra é um Compinho, Compsognathus. Um esqueleto de Dromaeosaurus. E esse é um fóssil de Velociraptor mongolensis. Lá no fundo, nosso querido amigo touro, um crânio de Carnotaurus. E claro que não podia faltar a estrela do Jurassic Park e Jurassic World, o crânio de Tyrannosaurus Rex. Aqui é um crânio de Stegossauro. Uma osteoderme. E ali é um Tagomizer. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acredito que sim. Me corrijam nos comentários. Esse é um fêmur de girafa titã,
que é um braquiosaurídeo. Anteriormente ele era chamado de Brachiosaurus. No entanto, recentemente, surgiu um estudo que dizia que o girafa titã diferenciava do brachiosauro por conta de uma vértebra que ele tem nas costas, parecida com a que os cavalos têm. Mas, para te ser sincero, nem todos os paleontólogos concordam com isso. E muitos livros ainda trazem a descrição desse animal como um brachiosauro. Mais um braquiosaurídeo, só que esse é um braquiosaurídeo português. É um lusotitã, que viveu no Jurássico Tardio, e os seus ossos foram encontrados em 1975 em 5 localidades diferentes aqui em Portugal. A diferença dele para o brachiosauro é que ele tem algumas vértebras espinhosas na altura do pescoço e o tamanho dele, que ele tem 25 metros de comprimento. E essa é uma pata completa. Dá para ver o íleon, o fêmur, a tíbia, a fíbula, os tarsos, os metatarsos e as falanges. E agora o maior rival do Tyrannosaurus Rex, o Triceratops. É descomunalmente gigante esse crânio. Quando a gente lê o tamanho dos dinossauros ou vê a altura deles nos filmes, a gente não tem essa perspectiva de noção que é tão grande até o momento que a gente chega perto e vê que realmente é enorme. E mais uma foto. Uma réplica daquele famosíssimo fóssil de Archaeopteryx. Um crânio de réptil de porte menor, um peixe fossilizado, algumas plantas fossilizadas, conchas, amonites e uma impressão de samambaia na pedra. Passou um pouco rápido, mas são ovos de hadrossauro e do lado são pegadas fossilizadas. Esse é um ninho de Oviraptor, os ovos mais alongados. Ao lado é outra pegada fossilizada. Aqui algumas vértebras de ornitópode. E é isso, a gente se despede da exposição entre dinossauros. E na saída a gente aproveitou o Jardim Botânico, que nada mais é do que um espaço reservado nas dependências do museu, onde você pode conhecer diversos tipos de espécies botânicas de vários lugares do mundo, algumas até bem raras, ou simplesmente sentar em um banquinho e aproveitar o dia e relaxar um pouquinho depois do passeio pelo museu. Bom, mesmo a exposição do museu ter sido um pouco pequena, na parte dos dinossauros, eu gostei muito de ter conhecido o Museu de História Natural e Ciência de Lisboa. Eu espero que você também tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Visitar o Museu de Lisboa é um passeio que eu vou guardar para sempre na memória e no coração.